a indulgência. Espíritas, gostaríamos hoje de vos falar sobre a indulgência. Esse sentimento tão doce, tão fraternal que todo homem deveria ter para com seus irmãos, mas que poucos praticam. A indulgência jamais vê os defeitos alheios, ou se os vê, evita falar deles e divulgá-los. Pelo contrário, ela os esconde, a fim de que não sejam conhecidos, e se a malevolência os descobre, sempre tem uma desculpa pronta para amenizá-los, ou seja, uma desculpa aceitável, séria, e não daquelas que, parecendo atenuar a falta, a destacam de um modo maldoso. A indulgência nunca se interessa pelos maus atos dos outros, a menos que isso seja para prestar um serviço, exemplificando e ainda tem o cuidado de atenuá-los, tanto quanto possível. Não faz observações ofensivas, não tem censura em seus lábios, mas apenas conselhos, muitas vezes velados. Quando vos lançais a crítica, que conclusões se devem tirar de vossas palavras? É que vós, que censurais, não teríeis feito o que reprovais, e que, portanto, valeis mais que o culpado. Homens, quando então julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes do que fazem vossos irmãos? Quando abrirei os olhos somente para vós mesmos? Sede, portanto, severos para convosco mesmos, e indulgente para com os outros. Pensai naquele que julga em última instância, que vê os pensamentos secretos de cada coração, e que consequentemente perdoa muitas vezes os erros que repreendeis, ou condena os que desculpais, pois conhece bem a causa de todos os atos. Pensai que vós, que proclamais tão alto maldito, podereis talvez ter cometido erros mais graves. Sede indulgentes com meus amigos, pois a indulgência encanta, acalma, reergue, enquanto a severidade discrimina, distancia e irrita. Só mais um aviso rapidinho, pessoal. Procurem sentar mais aqui na frente. O ar-condicionado aqui, ele pega mais, tá mais fresquinho. E vocês também aparecem ao vivo, online, né? Mais chique. Então, assim, por isso que sempre a gente também dá esse aviso ali. Sempre procurar sentar mais nas primeiras fileiras, né? O ar-condicionado aqui também está melhor. Lá atrás está mais calor, tá bom? Obrigada. Uma boa palestra, Bia. Obrigada, Cátia. E até porque as pessoas que vão chegando por último, tem lugar só aqui na frente, elas vão se sentir um pouco mais constrangidas, né? Em passar no meio de todo mundo para chegar aqui na frente e fechar uma cadeira, né? Então, boa noite a todos, uma boa tarde ainda, né? Sejam todos mais uma vez bem-vindos. E eu gostaria ainda de iniciar dando um recadinho só a respeito da leitura de hoje, que eu cheguei aqui e troquei a leitura, quando abri o Evangelho lá na Mediúnica. A indulgência, a leitura que a Gisele fez hoje, eu gostaria que vocês, quem realmente prestou bem atenção, quem não, pega o Evangelho, leia novamente, depois que a gente conversar hoje. Ela vai ser uma ferramenta para o final da história de hoje, da conversa de hoje. Aí vocês vão compreender melhor como aplicar a indulgência. E evitando a tentação. A primeira coisa da gente é pensar, o que ele quer dizer com isso? O que eu estou querendo, né? A gente até fica naquela ansiedade quando a gente recebe o tema, né? Mas o quê? Eu vou cair numa tentação? O que está me tentando? E eu percebi que eu levei isso até um pouco na esportiva dessa vez, né? Porque a gente sempre pensa isso. Ah, mas aí, não, mas eu não tenho nada me tentando.
Enfim, vamos estudar para ver o que significa, o que ele quer dizer, né? E aí, vamos estudando, fomos vendo e vimos que tem muitas coisas, que evitar a tentação ou evitando a tentação não é uma coisa só, é muito abrangente. É a nossa vida, é o nosso cotidiano, é o que vivemos, são os nossos atos. E nós vamos então falar hoje sobre as tentações morais. As tentações morais são elas que nos travam, são elas que atrasam a nossa evolução. Mas de que tentação estamos falando? Pois bem, todos nós temos o nosso cotidiano, todos nós somos uma persona, todos nós trazemos uma bagagem espiritual, todos nós, além das qualidades que trazemos muitas viciações. Que é essa a intenção das nossas reencarnações, né? Para a nossa evolução, a gente ir vindo, ir aprendendo, ir resgatando, quitando débitos, mas aprendendo sempre, para que amanhã a gente não precise mais reencarnar, para que amanhã a gente seja um espírito puro, um espírito perfeito. Essa é a intenção, né, de estarmos aqui, todos nós. E mais uma coisa que envolve essas imperfeições morais, essas tentações. Nós não vivemos só. Nós não viemos para cá, eu não vim para cá sozinha. Além de ter que conviver com todos vocês, uma sociedade, eu trouxe uma família também. Eu me comprometi no plano espiritual com uma família. Ou para quitar débitos, para resgatar, ou para aprender juntos, evoluirmos juntos, uns ensinando, outros aprendendo mais, um ensinando mais, outro, né? Mas para caminharmos juntos, dando forças uns aos outros para a nossa evolução. A nossa primeira sociedade começa em casa. Mas onde eu quero chegar com essa sociedade? Começando pela sociedade familiar. É que nós sabemos que nós não estamos num mundo onde a felicidade impera. Nós sabemos que estamos num mundo onde os sofrimentos falam mais alto, onde os sofrimentos nos cercam muito mais que as felicidades, que os momentos felizes. Não é? Começando por casa, pela nossa primeira sociedade. É um marido reclamando da esposa, que não cumpre com os seus deveres de esposa. É a esposa reclamando de um marido que não lhe dá atenção, ou que não dialoga. E sabe que eu tenho percebido nos trabalhos que a gente faz nessa casa, que o que mais falta, principalmente entre os casais, é o diálogo. Uma coisa que, se a gente for analisar, é tão simples. E, por outro lado, não é tão simples. Porque nós ainda não aprendemos a respeitar o outro ser como um ser humano com vontades também. Nós ainda, como casal, nós ainda achamos que a minha voz tem que ser mais ativa, que eu tenho mais a razão. Esse é o nosso problema. No seio familiar, no todo, mas começando, como a gente está falando dessa sociedade primeira, que é a família, eu sempre acho que estou com a razão. É os pais reclamando que os filhos são rebeldes, os filhos reclamando que os pais não os compreendem,
Onde é que estamos errando? Onde estamos errados? É o empregado que reclama que o patrão é um déspota? É um senhor de escravo? Ou o patrão reclamando que o seu empregado faz corpo mole? Quem está com a razão? Eu estou sempre com a razão. Infelizmente, para todos nós, a gente só consegue ainda ampliar. A gente amplia os sentimentos e a visão da gente de uma tal forma, de uma forma tão gigantesca, que o problema está com o outro, não comigo. O outro é culpado da minha infelicidade. O outro é culpado dos meus sofrimentos. E aí, ainda preciso dizer para vocês que eu encontrei uma simbologia bastante legal para colocar para nós. Nos meus estudos eu descobri que todos nós passamos no concurso da magistratura. Todos nós somos juízes. Mas nós nos formamos, nós passamos nesse concurso para ser juízes só em causa própria. Eu estou aqui para te condenar, para te julgar, te condenar e te encarcerar. Porque você é culpado pelo meu problema. Eu estou sempre com a razão. Não é mais ou menos assim que a gente faz no nosso dia a dia? Não é mais ou menos assim que eu faço lá no meu trabalho? Ou como patrão ou como empregado? Não é mais ou menos assim que eu faço como pai, principalmente como pais? A maioria de nós acha que está sempre com a razão. Imagina se eu vou dar a razão para o meu filho. Quem manda aqui sou eu, quem sustenta aqui a casa sou eu. Por isso eu vim primeiro, porque eu sabia mais. Eu lembro de uma palestra que eu dei aqui, que eu disse que nós como pais, nós viemos primeiro, porque estávamos um pouco mais preparados para ensinar nossos filhos. Mas cabe uma atitude dessa? Eu sou o senhor da verdade, pronto, em casa? Será que eu já conversei com o meu filho? Será que eu já dialoguei com ele? Ou será que, eu ainda não dialoguei com ele, eu ainda não sei, eu sei que algo está errado, porque ele está nessa rebeldia, está fazendo determinada atitude errada, mas antes de eu ir conversar com ele, eu já analisei, eu já busquei as formas de descobrir o que acontece com ele, qual o problema que está acontecendo com ele. Porque numa dessas situações, eu posso descobrir que a causa sou eu. Mas será que eu estou preparado para aceitar essa descoberta? Será que eu estou preparado para pedir desculpas a um filho? Mas se eu pedir desculpas para o meu filho, mesmo que eu esteja errado agora, eu estou dando margens para, abrindo precedentes, para ele tomar conta. Então, cabe você avaliar que educação você está dando para o seu filho. Pois bem, voltamos à primeira questão. Como evitar as tentações? Na questão 919 do Livro dos Espíritos, Kardec faz uma pergunta ao Espírito de Verdade, que é a seguinte: qual o meio mais eficaz para nos melhorarmos nesta vida e resistirmos às solicitações do mal? E a resposta que o Espírito de Verdade dá é curtíssima. Ele diz que um sábio da antiguidade já vos disse:
conhece-te a ti mesmo. Esse conhece-te a ti mesmo, lembrem-se agora de tudo que eu falei anteriormente. Para a gente conseguir chegar a um resultado positivo, a uma avaliação das atitudes, do que nos atrapalha, do que nos incomoda, do que me leva a uma tentação, eu preciso me conhecer primeiro. Porque se eu não me conheço, qualquer tentação que surja na minha vida, no meu dia a dia, eu vou levar como normal. Foi só algo que aconteceu e eu errei. Ou então, eu já estou acostumada a fazer, estou tão habituado, que eu não vejo que isso seja um mal. E de repente, esse hábito, essa atitude que eu tomo no meu dia a dia, que estou tão acostumada, que eu nem me dou conta, que passa despercebido, é aí que está o meu defeito maior. Pode ser aí que esteja a trava, o bloqueio. A gente costuma dizer aquele freio de mão puxado, né? Para a minha vida dar certo. Para a minha vida funcionar. Para eu ter conquistas materiais, espirituais. Quanto eu já ouvi também nos trabalhos que a gente faz, a minha vida não vai para frente. Parece que tem algo bloqueando, parece que tem algo. E na maioria das vezes, foi fulano que fez um trabalho para mim. Na maioria das vezes, a gente é culpar o outro. Só porque eu ouvi um disque ali, um disque do outro, a maledicência de alguém que veio e disse para mim que pode ser isso, aquele que não tem nada o que fazer, que está preocupado mais com a tua vida. Te planta uma palavrinha na tua mente, e você faz um gigante daquilo. Você daí faz o trabalho enorme, né? E aí, você mesmo foi o causador desse bloqueio na tua vida. Porque você estava despreparado, você deu ouvido para a maledicência daquele que não tem nada o que fazer, que plantou a suspeita na tua mente. Nesse momento, já vai uma receitinha. Quando alguém fizer isso com você, a partir de hoje, já entra aqui o conhece a ti mesmo. A partir de hoje, nesta situação, você já vai parar para pensar se essa pessoa tem razão ou não. Ela tendo ou não, você não vai dar ouvidos a ela. Você vai orar a Deus. A maioria de nós esquece da maior ferramenta, da maior arma que nós temos, que é a oração. Nós deixamos brotar em nós aquela ira, aquela raiva, porque fulana ou fulano disse uma coisinha que brotou de repente da mente doentia, maledicente dessa pessoa, e eu agiganto, e aí eu deixo brotar em mim os sentimentos ruins, e eu transformei tudo. Eu fiz. Não deixe isso crescer dentro de você. Já comece ali, cortando pela raiz. E põe nas mãos de Deus. Ore a Ele. A gente sabe que a gente não está sozinho. E quando a gente tem a boa intenção e a boa vontade, no primeiro sinal da nossa oração verdadeira, a espiritualidade corre para mover céus e terras para nos ajudar. Mas,
maioria de nós também, se a gente não vê, a gente não acredita, né? Quantos estão aqui sentados que ainda nem sabe se acreditam ou não acreditam na espiritualidade ou em Deus? Será que os espíritos que estão aí são verdadeiros mesmo? Será que eles fazem isso tudo mesmo? A gente não quer pagar para ver, né? Muitos de nós, igual Santo Tomé, tem que ver para crer. E que se um pouquinho de fé estivesse em primeiro lugar, a nossa vida caminharia de uma forma que a gente não faz ideia. Pois bem, como disse esse sábio, conhece-te a ti mesmo. Para conhecer a nós mesmos, é preciso que tenhamos coragem. Coragem de fazermos uma viagem dentro de nós mesmos. E só eu posso fazer essa viagem dentro de mim. Ninguém mais pode fazer por mim. Só eu posso olhar onde estão os meus defeitos. Porque é muito fácil eu mostrar as minhas qualidades. E às vezes essas qualidades, elas estão mescladas de orgulho, vaidade, egoísmo. Eu estou fingindo para mim mesmo. A gente costuma dizer num ditado popular, né? Estou tapando o sol com a peneira. Eu posso esconder de mim, mas não escondo do maior. E uma hora vem à tona. Uma hora eu vou precisar abrir os olhos para olhar para dentro de mim. Mas, gente, que não seja forçado, que não seja obrigado, que seja agora, enquanto estamos aqui, de livre e espontânea vontade. Que possamos todos nós fazer essa viagem hoje para dentro de nós e olharmos em que nós precisamos acertar. Onde é que eu estou errando ainda? O que é mais forte em mim? A gente sabe o que é forte na gente. A gente conhece as viciações que a gente tem. A gente só tenta esconder. A gente tenta camuflar. Ou muitas vezes, para a gente não ver, a gente desvia. E faz uma outra coisa errada, que aparentemente não faz mal nenhum, mas é para encobrir o mal maior, que eu ainda não estou preparado, eu ainda não quero, ainda estou teimando em olhar, encarar de frente aquele meu problema e dizer, não, chega. É hora de dar um basta nisso. Se não for eu a me impulsionar para frente, quem vai fazer isso? Se eu não tomar a iniciativa, quem vai tomar por mim? Eu tenho que tomar essa iniciativa. Mas para fazer essa análise, para fazer essa viagem dentro da gente, a espiritualidade nos dá umas dicas para que ela seja mais bem feita, para que você saiba que você, ao tentar fazer essa viagem, ela está surtindo efeito. Você está vendo o que se passa lá dentro, você está se reconhecendo. E a primeira dica que a espiritualidade nos dá está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, o item 11, que diz o seguinte: sem humildade, construímos virtudes que não temos, como se tivéssemos uma roupa para esconder as deformidades do nosso corpo. Não é assim? Não faz sentido para nós? Então, a primeira dica é termos humildade. Ah, mas é humildade verdadeira. Essa humildade verdadeira, para a gente reconhecer quando ela está chegando, que a gente está
ela é muito difícil de ser conquistada, porque o nosso orgulho é muito maior. A primeira dica para que você perceba de que a humildade está chegando, que você está começando a reconhecer, é você admitir o seu erro. Às vezes, admitir para a gente é fácil. O difícil é eu chegar para ela e dizer: olha, me perdoe. Kátia, eu errei contigo. Você estava certa. Admitir esse erro, para muitos de nós, alguns de vocês podem achar: não, mas isso é fácil para mim. Hoje, eu posso dizer para vocês, posso dizer aqui, de peito aberto, de cabeça erguida, que para mim não é difícil. Ah, mas num passado, era muito difícil. Num passado, eu fui uma pessoa que não sabia o que era pedir desculpas, que é o mínimo que a gente faz no dia a dia. E imagine pedir perdão. Mas a gente consegue conquistar isso verdadeiramente? Se é com orgulho ou não, eu posso dizer para vocês que sim. A gente consegue sim. Sim, uns com mais dificuldades, outros com menos. Por quê? Depende do grau do orgulho que vai dentro de você. Humildade é o primeiro passo. E o segundo passo? Compreender o próximo. A partir do momento que nós admitimos o nosso erro e que nós começamos a perceber em nós essa humildade, vem o segundo passo, que é nos colocarmos no lugar do próximo. Porque se nós erramos, mesmo que eu não admita, mas eu sei que eu erro. Afinal de contas, ninguém é perfeito, não é o que todo mundo diz? Não é o que a gente está cansado de ouvir aqui? Vocês não estão cansados de ouvir que ninguém é perfeito? Então todo mundo erra. A questão aqui hoje é não errarmos mais. É evitarmos as tentações. Quando conseguimos nos colocar no lugar do próximo e perdoá-lo pelos seus erros, olha, mais uma vitória. Estamos no caminho. Jesus disse no Evangelho de João, no capítulo 8, que para compreender o próximo, nos descreve a passagem lá. Quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Vocês conhecem o episódio, né? Da mulher adúltera, que o povo já estavam todos preparados para apedrejá-la. Nós, né? Juízes, sentenciadores. Não, nós estávamos lá já como carrascos, né? Vamos executar já a sentença. Só esperavam Jesus dar a sentença, né? Não conheço a história dizendo que alguém atirou uma pedra. Que ao Jesus dizer, atire a primeira pedra quem estiver sem pecado, todo mundo foi saindo devagarinho, porque se analisou e viu que em algum momento, olha aqui, acredito eu, agora são as minhas palavras, ninguém precisou fazer uma autoanálise no momento para deixar de atirar a pedra. Acho que para mim foi num piscar de olhos, né? Os pensamentos da gente são relâmpagos, né? Opa, eu não posso atirar a pedra, eu já vou saindo de fininho. Porque um errinho eu já lembrei. Eu nem precisei fazer uma autoanálise para ver se eu tenho erros. É assim conosco. Nós somos falhos. Quem somos nós então para julgar o próximo? Mas nós estamos acostumados a julgar o próximo.
Se a gente vê no trânsito, é muito comum a gente ver isso, né? Se a gente vê no trânsito uma pessoa não ter paciência e passar, ir ultrapassando, e de repente chega lá no outro cruzamento, você, poxa, eu encontro essa pessoa aqui, meu Deus, para que aquela correria toda? Para que essa criatura está correndo? Quantos já não fizeram isso, né? Oh, agora encontrei ele aqui, eu vim devagarinho e encontrei ele aqui. Então, para que ele correu esse risco todo? Você não sabe o que se passa com essa pessoa, você não sabe. A gente ainda costuma dizer assim, parece que está indo tirar o pai da forca, não é? Não tem esse ditado antigo? Mas você não sabe o que se passa, você não sabe por que ele está correndo todos esses riscos de ultrapassagens indevidas. Você não sabe se está com a dor, você não sabe se realmente está indo salvar alguém, se alguém não pediu socorro. A gente não sabe. Não julgue. Dê espaço, deixe passar. De preferência, ainda eleve em oração, ainda diga, vá com Deus, que Deus te proteja. Que assim você também está protegido da maledicência, de julgar o outro. E deixe a pessoa seguir em frente. Um pequeno exemplo que está no nosso cotidiano, para vocês verem como as coisas do cotidiano nos atrapalham, influenciam na nossa vida. E o terceiro passo, nós tivemos a dica da humildade verdadeira, nós tivemos a compreensão ao próximo, e o terceiro passo é interrogar a nossa consciência. Ao deitar à noite, muitos de nós têm a tendência ainda a viver do ontem, né? Ai, porque ontem deu errado, porque ontem eu fiz isso, porque ontem eu não devia, porque se eu tivesse feito... Já deu, já foi. Não tem mais o que fazer, não tem como voltar atrás, não tem como você fazer diferente do que foi ontem, o que já está feito. Hoje é outro dia. Hoje você pode evitar de fazer novamente o que você fez errado ontem. Mas quando chegar a noite, amanhã é outro dia. Então, a dica é, para interrogar a consciência, é ao cair da noite, quando você for deitar, e deitar a sua cabeça no travesseiro, interrogue a sua consciência. Eu fiz tudo o que podia, de bem, tudo do melhor, que estava ao meu alcance no dia de hoje? Voltando às citações do princípio, eu fui um bom marido? Eu fui uma boa esposa hoje? Eu fui um bom pai, uma boa mãe no dia de hoje para os meus filhos? Eu fui um bom filho hoje para os meus pais? Como um empregado, funcionário, eu fiz o meu serviço como deveria? Como era a minha responsabilidade? Eu fui um bom chefe hoje? Analise a sua consciência ao deitar. E se você analisar e perceber que de alguma forma você errou, que em algum momento você falhou, amanhã é outro dia. Peça perdão a Deus, peça ajuda. Melhor momento. Senhor, que amanhã eu tenha forças e discernimento para adotar atitudes mais corretas, para errar menos, para tratar melhor aquela pessoa, para ir pedir perdão, porque eu estava errado lá em determinado momento. Isso tira um peso dos ombros da gente. E não é só isso. Abre caminhos para a gente. Paguem para ver. Apliquem isso. Tenham fé. E para terminar, eu gostaria de deixar algumas dicas também para vocês, para evitar os dissabores do nosso dia a dia. Eu gostaria de mostrar para vocês algumas das nossas inseguranças morais.
Eu generalizei os sofrimentos aqui, né? Agora eu quero citar alguns sofrimentos específicos. Alguns. São tantos, né? Eu também nem sei de todos. Mas cada um aqui vai saber o que lhe toca. Cada um aqui vai fazer a sua autoanálise. E cabe também, ao fazer essas citações, para a gente encerrar, cabe também que a gente lembre de aplicar, nesses problemas que eu vou citar, quem encontrar em si, não esqueça de aplicar o vigiai e orai, para não entrar em tentação, diante dos convites de companhias que nos estimulam ao fumo, ao jogo, ao álcool, às drogas. Tem tantos, não é? Agora você já sabe. Vigie e ore nesses momentos, para que você não caia nessa tentação. Você vai estar tirando do seu caminho muitos problemas, muitos dissabores, muitos sofrimentos. Vigiai e orai nas discussões de assuntos polêmicos que nos levam a intrigas, agressões e contendas, não só em casa. A gente tem a tendência, né, de querer impor a nossa opinião, porque eu estou certa, eu tenho razão nisso. Muitos de nós tem aquele que deixa velado, sai de fininho, mas tem aquele que compra briga. Porque é assim, pronto. E busca 1000 formas de fazer com que a outra pessoa assuma que eu tenho razão. Vigie e ore nessas situações. Para que entrar nessas brigas, nessas discussões? Trazem algum proveito para a sua vida? Ou só de sabores? Vigiai e orai na direção dos olhares maliciosos que nos conduzem à cobiça. Lugares. Aqui tem, não deveria. Eu sento ali, olho para as pernas daquele moço, em vez de prestar atenção em algo que vai me ajudar aqui para o meu dia a dia. Na minha vida, às vezes, uma frase, algo que o palestrante aqui é intuído a dizer e que naquele dia é para você, a espiritualidade já olhou lá em você, já verificou que você precisa só ouvir aquilo, que vai ser o dispositivo para a tua melhora. Mas você não está prestando muita atenção porque aquele moço é bonito, aquela moça é bonita. É a cobiça, né? E nós perdemos a oportunidade de crescimento e de melhora na nossa vida. Nas absorções de ressentimentos ou amarguras, que se cristalizam em intolerâncias e incompreensões. Quanta gente com mágoa, quanta gente que guarda tanto lixo, porque o outro disse e me magoou, porque o outro falou e me magoou. Isso é lixo. E eu guardo ali, e isso vai se agigantando. Vai se tornando fétido. E eu acabo me tornando amarga, triste, e o prejuízo é meu. Ore. Vigie. Não deixe coisas sem necessidade de te machucar. Nos comentários desavisados que nos conduzem à maledicência, que eu comentei antes, eu dou ouvido a pessoas que não têm o que fazer, né? Estão mais interessadas em cuidar da minha vida do que dela. Nos afloramentos das emoções fortes que nos fazem manifestar o orgulho, a presunção. Você diz uma coisa para mim, eu não gostei, você machucou feriu meu orgulho. E eu deixo isso se agigantar, já começo a olhar, já começo a achar defeito em você, defeitos que você não tem, mas que eu preciso pôr, né? Porque afinal de contas você machucou o meu orgulho. O prejuízo é meu. Vigie e ore. Nos ímpetos de defesa das nossas ideias que refletem o nosso personalismo. Parecido com o outro, né? De querer fazer prevalecer aquilo que eu acho que é certo.
eu acho, mas é a minha verdade. E a minha verdade não é a verdade universal. Pode ser que até para mim ela nem seja tão verdade. Em algum momento eu vou descobrir que nem é tão certo como eu pensava, que é de uma outra forma. Nas inquietações por algo desejado, que definem a impaciência, às vezes a gente quer tanto algo, né? É tanto conquistar algo, queria tanto, poxa, eu trabalho tanto. Nunca sobra dinheiro, nunca dá para comprar aquilo, nunca dá para fazer aquele outro. Você está fazendo certo? Você está pedindo a Deus que aquele algo que você deseja venha no momento certo? Porque eu acho que o momento é esse agora, eu quero agora. Mas e se esse bem que eu quero neste momento vai me trazer um prejuízo? Ele sabe. Mas não importa, eu quero agora. Eu quero tanto isso. Senhor, eu quero muito isso. Mas tu sabes qual é o melhor momento. Se for para o meu melhor, me ajude a conquistar. E que venha no momento certo, onde eu possa aproveitar. Se não, isso também só vai me trazer prejuízo. Porque às vezes a gente faz acontecer de tanto querer. Nós temos força para isso, sim. Ah, mas aí a gente faz acontecer no momento errado. Aí Deus permite, porque precisa aprender também com os meus erros, não é assim? A gente não diz que a criança precisa cair para aprender a levantar? Para ela não cair novamente? Cabe para nós também. Muitas vezes somos verdadeiras crianças birrentas. Nos esquecimentos das obrigações assumidas que caracterizam a negligência, às vezes me afastei dos trabalhos por algum motivo. E aí vem como voltar, como não voltar. Não sei o que acontece, não sei se quero, se não quero. E acabo levando para outro lado as minhas frustrações. De repente, na gula, pela comida. Ah, mas é só comida, qual é o problema? Ah, é a camuflagem do maior que está aqui para resolver e que eu não estou conseguindo. Analise, como saber? Analise. Está passando dos limites? Há quanto tempo? Mas eu não comia tanto assim, eu não era tão gulosa assim. Faça uma avaliação. Por que está assim? Algum distúrbio deve ter. E se não consegue fazer essa avaliação sozinha, percebeu que algo está errado, procure ajuda. Nós estamos aqui para isso. Independente do problema que você tenha, nós estamos aqui para prestar a ajuda da melhor forma possível para você. Também envolve os descansos prolongados que indicam a ociosidade, né? Preste muita atenção para não cair na ociosidade. Nas elaborações de pensamentos eróticos que nos predispõem ao condicionamento do sexo, quantos de nós têm isso? Ah, mas e daí? Qual é o problema? Sexo é bom? É. Se não fosse, não estaria aí? Papai do céu não teria deixado? Ah, tudo é bom dentro dos limites. E você sabe, cada um sabe, quando não está certo, quando está passando da medida, quando algo vai mal. Cada um de nós sabe o que nos pega. Cada um de nós sabe a pedra que aperta o nosso sapato. E só nós podemos tirar. Então, diante de alguns defeitos que temos, vamos vigiar e orar. Utilizem com mais frequência a oração. Paguem para ver.
Resgatem essa fé. Orem de coração aberto. Peçam. Não se esqueçam de agradecer, é claro, até porque estamos aqui agradecer a oportunidade. Mas peçam. Mostre a Deus o que você quer. Para evitarmos as tentações maiores. Obrigada a todos.